prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, faz balanço dos 6 primeiros meses de governo. Veja a seguir. Olá, eu sou Bárbara Storck e estamos no estúdio da TV Multiplix com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon. Em campanha eleitoral, o então candidato esteve aqui para falar sobre o seu plano de governo. Eleito, retornou para falar sobre seus projetos e principais ações. E agora retorna para fazer um balanço dos 6 primeiros meses de governo. Vamos tratar de temas como transporte coletivo, saúde, educação, assistência social, serviços públicos e economia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço, Bárbara. É sempre um privilégio estar aqui com vocês do portal Multiplix, um portal que tem sempre levado a informação à população de um modo muito imparcial, de forma qualificada. Então, sinto-me lisonjeado de estar com vocês aqui mais uma vez, para prestar contas do nosso mandato, expor à população o que tem acontecido aí no cotidiano, que isso foi feito até aqui, quais são as nossas pretensões, metas, objetivos para melhor servir a nossa cidade. Prefeito, começamos então com o transporte coletivo, que se tornou uma grande polêmica na cidade, né? Agora a população vai ser atendida pela empresa Itapemirim. O que podemos esperar do serviço que vai ser oferecido? Bem, Bárbara, já de um bom tempo que o serviço tem sido prestado de modo precarizado. Diga-se de passagem, o município quase 3 anos sem a devida cobertura contratual, fazendo com que o município tenha uma série de prejuízos, inclusive tendo dificuldade para fiscalizar e aplicar as devidas sanções, né? Ao longo dos últimos anos, a empresa concessionária Novafol diminuiu de forma drástica o quantitativo de veículos, como também centenas de profissionais, o que comprometeu diretamente a qualidade do serviço, né? Então, por isso que ao longo desses últimos anos foram retirados várias linhas, itinerários, né? E a população sofrendo, né, com o transporte público no seu dia a dia. A gente, assim que assumiu, a gente teve alguns encontros com os representantes, os sócios da Novafol. Nós dialogamos o máximo que conseguimos, apresentamos algumas possibilidades para que houvesse um consenso entre município e a empresa prestadora de serviço, a fim de que a população não fosse afetada, né? Em um dado momento, a empresa apresentou algumas propostas para a continuidade do serviço aqui em Nova Friburgo, dizendo que o município deveria arcar com um subsídio mensal de aproximadamente R$1.500.000, ou seja, retirar dos cofres do município em torno de R$1,5 milhão e repassar mensalmente para a empresa, ou que a tarifa aumentasse para R$ 5,90. Diante dessa situação, nós nos posicionamos de modo incisivo, dizendo que, em hipótese alguma, nós lesaríamos o erário municipal e muito menos geraríamos esse prejuízo em desfavor para aqueles que dependem do transporte público, como também para os empresários da nossa cidade, né, que arcam aí com as passagens dos seus colaboradores. E então, como a gente não conseguiu chegar a um ponto de consenso, a empresa simplesmente entregou, né, o serviço, e aí a gente então se posicionou para dar celeridade ao processo de contratação em caráter emergencial, que a gente já havia aberto já desde o início do ano. Foi que então que a empresa Itapemirim sagrou-se vencedora desse certame. A gente está nessas tratativas e existe uma expectativa muito grande, até porque, segundo palavras da própria empresa Itapemirim, é o primeiro município do Brasil em que eles estão iniciando o transporte urbano. É uma das empresas mais bem conceituadas, de renome no Brasil, tanto é que agora está ingressando no transporte aéreo. E o que a gente pode esperar é uma mudança radical em relação à qualidade da prestação de serviço. Até porque, Bárbara, a partir do momento que a gente tem esse vínculo contratual, nós temos vários dispositivos e cláusulas nesse contrato que faz com que o poder concedente, que é a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, possa aplicar as devidas penalidades caso a empresa não cumpra com as suas obrigações, né?
Então, a gente tem uma equipe muito qualificada, técnica e especializada, né, que desde os primeiros dias já tem gerado alguns frutos no que diz respeito a concessionárias. Aproveitar rapidamente, Bárbara, que a gente está falando de concessionárias, a gente conseguiu um ressarcimento aos cofres do município em torno de quase R$1.300.000 da Águas de Nova Friburgo, né? No contrato havia o compromisso de quem arcaria com os custos do Plano Municipal de Saneamento Básico seria a empresa, a concessionária, e não o município, né? E de forma até bastante estranha, um tempo atrás o município arcou isso com o dinheiro dos próprios contribuintes da cidade. Assim que a nossa equipe técnica identificou, fez os devidos encaminhamentos e houve esse retorno aos cofres do município. E recentemente nós firmamos aí o 8º termo aditivo com a EBMA e fizemos algumas alterações. E normalmente, Bárbara, e a população sabe disso, que nesses aditivos que sempre eram firmados com as concessionárias, geravam uma série de prejuízos para os munícipes. E dessa vez aconteceu exatamente o contrário, né? A gente tinha como previsão de um reajuste, um índice anual pelo IGPM, nós alteramos para o IPCA. O que significa isso? Que o município está deixando de repassar a mais para a empresa mensalmente em torno de R$400.000. Com o índice anterior, o município teria que repassar adicionalmente em torno de R$500.000. Agora está repassando R$100.000, o que vai gerar ao longo dos próximos 12 meses uma economia em torno de R$5.400.000, né? Então, a gente assumiu o compromisso no período eleitoral de que implementaríamos uma nova cultura na política de Nova Friburgo, que criaríamos um novo modelo de gestão, e é isso que a gente tem feito. Reconhecemos que estamos vivendo num período bastante crítico. A pandemia cria uma série de dificuldades e adversidades, mas estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que em relação ao transporte público, a médio prazo a população já vai sentir mudança que vai atender as expectativas aí de todos aqueles que dependem aí do transporte público para estudar, para trabalhar, para resolver a sua vida no cotidiano. Agora, citando uma coisa que inclusive o senhor acabou de falar, a Itapemirim é uma empresa de transporte interestadual. Ela não tem foco, né, no transporte municipal, inclusive tem investido na área da aviação. Vocês esperavam mais empresas nessa licitação? Por que a Itapemirim? Foi uma falta de opção ou não? Bem, Bárbara, muito boa a sua pergunta. E, na verdade, é até um pouco estranho, né? Sim. A seguinte situação. Porque, historicamente, nas licitações, inclusive no ano passado, houveram 2 chamamentos e nenhuma empresa participou do certame, né? E justamente no emergencial, nós tivemos 2 empresas apresentando propostas, tivemos algumas outras interessadas que ligou para o município, buscou maiores informações em relação ao processo, repito, emergencial, que dá uma segurança de apenas 12 meses, diferente de uma licitação, né, que são 10, 20 anos. Então, assim, o que demonstra que um processo transparente, sério, honesto, sem negociar princípios, com imparcialidade, é natural que as empresas, principalmente aquelas que têm maiores condições, tenham interesse de participar aí do certame. Bom, como o senhor avalia, então, a declaração da nova FAO a respeito desse assunto? Porque a empresa diz que faltam documentos para que a Itapemirim possa realmente assumir o serviço do transporte público a partir do dia 16 de julho e que, enquanto nada disso for resolvido, a nova FAO vai continuar operando na cidade. Existe algum problema com essa documentação? Como é que está esse ajuste? Não há problema algum em relação à documentação. A gente está nesse processo das tratativas. É um processo burocrático, né, que tudo tem o seu tempo. Em relação a esse posicionamento da nova FAO, sinceramente, às vezes nos espanta, né, porque um tempo atrás, em janeiro, a empresa se pronunciou, isso está gravado, que todas as nossas reuniões foram e serão gravadas, e que a empresa precisaria aí de um subsídio mensal de R$400.000. E aí depois saltou para em torno de R$1.300.000, até chegar a R$1,5 milhão, porque, segundo ela, estava tomando prejuízo. Por isso, essa foi a justificativa mais contundente para a entrega do serviço.
e misteriosamente agora para a empresa está tudo bem, está tudo ok, está satisfatório, por ela continua na cidade. Então são alguns posicionamentos que geram uma série de interrogações na nossa mente, né? Mas a gente está nessa fase final no que diz respeito às etapas burocráticas, né? Para a gente aí assinar, né, o contrato, e muito em breve a nova empresa está prestando serviço aqui em Nova Friburgo. E com relação a essa transição de uma empresa para outra, nós sabemos que a sede da FAO não pertence ao município e que também existe o fator mão de obra. O senhor, inclusive, disse que pediu a Itapemirim que aproveitasse ao máximo os funcionários da nova FAO. Como é que está essa transição? Bem, em relação ao espaço, né, é uma responsabilidade exclusiva da empresa que vai prestar o serviço aqui na nossa cidade, né? Isso está minutado no contrato. Então, a empresa ou ela vai comprar o espaço onde atua a FAO, ou vai alugar, ou vai arrumar um outro espaço, né? Então, tem essa previsão dentro do contrato, que dentro de um período ela vai ter que anunciar e informar a municipalidade qual vai ser esse espaço. Esse processo de transição é importante que todos façam a sua parte, principalmente a empresa que ainda presta o serviço na nossa cidade, né? Sabemos que, iniciando aí o processo de contratação por parte da nova empresa, né, a empresa concessionária Nova FAO precisa disponibilizar, né, os seus colaboradores, os seus funcionários, né, justamente para que haja essa transição de modo saudável. Porque se a Nova FAO continuar, né, com os seus colaboradores, quando iniciar, e está muito em breve disso, esse processo de contratação por parte da Itapemirim, pode ser que tenha aí algumas dificuldades, e aqueles que tinham expectativa de serem reaproveitados por essa nova empresa possa não acontecer, não por conta da nova empresa, mas pelo posicionamento da concessionária Nova FAO. Por isso que reitero a importância de haver aí um posicionamento, ações e iniciativas de modo que atenda o interesse público e que fique de lado qualquer tipo de vaidade, de outros interesses que não o que seja aí da população, e especificamente aí em relação à questão dos funcionários da FAO. A Itapemirim, ela começa mesmo a atuar no dia 16 de julho? A princípio é o que a gente está acordado, né? É claro que é um serviço muito complexo, pode ser que ainda tenha um outro entrave, né? E aí tenha que se estender um pouco, mas, né, a gente sabe que o serviço de transporte público ele tem que ser contínuo, né? Então a empresa Nova FAO já se posicionou que ela vai continuar prestando serviço enquanto outra empresa não assumir oficialmente, e se houver uma necessidade de alguns dias a mais da gente ter que ingressar com uma ação na justiça para garantir a continuidade do serviço, assim o faremos, como fizemos, né, recentemente, garantindo aí a população mais 60 dias da prestação de serviço. Naquele momento, muitas pessoas não entenderam, não compreenderam, né, mas é importante destacar que é um serviço de alta complexidade, né, e que uma mudança de uma empresa para outra, ainda mais uma empresa que atuava aqui há décadas, né, não é tão simples, não é da noite para o dia, envolve aí mais de 100 veículos, toda uma estrutura administrativa, operacional, né? A gente tem a preocupação em relação ao cartão magnético, enfim. Então são vários detalhes que precisam e demandam de um certo tempo. O que nós sempre assumimos como compromisso, principalmente naquele período que foi gerado um certo pânico na cidade, provocado pela empresa ao entregar um documento, entregando o serviço do transporte público, acerca da possibilidade de, em algum momento, o munícipe não ter acesso ao transporte público, né? Nós afirmamos que isso em nenhum momento aconteceria, né? E de fato não aconteceu e não vai ocorrer, porque a gente tem aí caminhos administrativos e judiciais que garantem à municipalidade a continuidade do serviço. Prefeito, vamos falar sobre a pandemia agora, porque esse é um assunto que todo friburguense
está querendo saber. O senhor assumiu a prefeitura com uma postura muito segura e rígida com relação aos protocolos de segurança contra a Covid-19. E nos últimos 6 meses a população percebeu uma mudança de postura. Com o cenário que temos na cidade, com os números que temos, o senhor acredita que seja um bom momento para tantas flexibilizações? Bem, Bárbara, na verdade, assim, a gente vive nesse momento um dos momentos de menor prejuízo ou de impacto em relação à pandemia em se tratando de Nova Friburgo, né? Nesse momento, a gente tem um quantitativo razoável de vagas disponíveis em UTI. A gente tem uma quantidade grande, graças a Deus, de vagas disponíveis para enfermaria Covid. Diga-se de passagem, quando nós assumimos em janeiro, tinha 19 leitos disponíveis. Nós chegamos a disponibilizar até 65 leitos de enfermaria para a população da nossa cidade. Eu tenho visto alguns comparativos de Nova Friburgo com outras localidades. E aí, quando a gente pega a região serrana, por exemplo, a gente observa que Teresópolis, que é um município ligeiramente menor que Nova Friburgo, eles têm, nesse momento, em torno de 100 óbitos a mais do que a nossa cidade. Petrópolis tem em torno de o dobro de óbitos. Então, de forma geral, embora que muitas pessoas criticam o Hospital Municipal Raul Sertã, modéstia à parte, é o Hospital Municipal Raul Sertã que segura as pontas de Nova Friburgo e de todo o entorno, de toda a região, graças aos aguerridos, heróis, servidores públicos do nosso município, profissionais da saúde, que são verdadeiros heróis, que têm dado o máximo das suas forças e energias para salvar vidas, né? Então, é um momento, sim, de darmos passos em relação à flexibilização. Se notarmos bem, essas últimas semanas, praticamente semanalmente ou quinzenalmente, a gente tem dado um passo à frente, né, em relação à flexibilização. Se teve um passo que a gente deu em relação à flexibilização que deixou e tem deixado o nosso coração muito em paz em relação ao retorno gradual e seguro das aulas presenciais. Inúmeras instituições e órgãos nacionais e internacionais, inclusive a Associação Brasileira de Pediatria, recomenda o retorno das aulas porque está tendo uma série de impacto emocional, cognitivo e tantos outros mais em relação ao desenvolvimento das nossas crianças. Então é um momento, sim, da gente flexibilizar, sempre destacando que deve-se manter todas as ações e medidas de segurança, de proteção individual, como também protegendo a si mesmo e as pessoas que estão à sua volta, porque é dessa forma que a gente vai vencer o Covid. A gente está aí nesse processo de vacinação, nós continuamos, porque estamos desde o início acima da média do Estado e do país em relação à aplicação da primeira e segunda dose, né? A gente, claro, gostaria de estar muito mais avançado, só não estamos porque a gente depende da disponibilização dessas vacinas, em que elas vêm via Ministério da Saúde, encaminha para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria distribui para os municípios, dentre eles o município de Nova Friburgo. Agora, com relação ao COI, né, o Comitê Operativo de Emergência em Saúde, ele continua tendo uma atuação efetiva no governo? Sem sombra de dúvidas, Bárbara. O Comitê Operativo de Emergência tem reuniões periódicas, reuniões duradouras, que ficam horas e horas. Temos aí representantes do Poder Executivo Municipal, como também da Câmara de Nova Friburgo. Temos representantes da Frente Empresarial, do Conselho Municipal de Saúde e sempre participam com a gente os defensores públicos de Nova Friburgo. Então, é um diálogo bastante técnico, onde as decisões que a gente toma, e eu na condição de prefeito, é sempre ouvindo o COI, principalmente a parte técnica, né? Em nenhum momento a gente atropelou e jamais faríamos isso, porque por mais que às vezes a gente tenha um pensamento, um entendimento ou um desejo de dar um determinado passo, sempre tem que prevalecer a ciência, a técnica, né? E é assim que a gente tem se posicionado até aqui. Agora, deixar o bandeiramento da cidade sob responsabilidade do Estado, você não acha que deslegitima o COI um pouco? Em hipótese alguma, Bárbara, tanto é que se a gente fizer o comparativo, faço a pergunta,
Quais municípios têm bandeiramento no estado do Rio de Janeiro? Quais municípios têm bandeiramento na região? Raríssimos, né? E o que a gente chegou à conclusão é que o bandeiramento semanal gerava uma confusão muito grande na mente das pessoas. E em relação ao bandeiramento do estado, ele só está sendo adotado, e ainda existe uma possibilidade de fazer alguma alteração, mas só está sendo adotado no caso específico para educação, porque existe uma recomendação do Ministério Público e da Subsecretaria Estadual de Vigilância e Saúde, que na bandeira roxa as unidades educacionais não devem funcionar, né? Isso é uma recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, como a gente observou que estava gerando muita confusão na mente das pessoas, nós tomamos então a decisão de não mais anunciarmos semanalmente o bandeiramento. Porém, o que gerava um bandeiramento, que a análise de risco é feito semanalmente, inclusive a gente disponibiliza no portal da transparência, qualquer munícipe pode ter acesso, né? Então, por exemplo, se a gente tiver numa semana de bandeira roxa, vai estar lá classificado como alto risco, não vai estar mais bandeira roxa, mas vai estar alto risco. Ah, bandeira amarela, risco baixo, né? Então, assim, a gente tomou essa decisão também no âmbito do COI, né? E penso que, de fato, foi o melhor caminho. Tanto é que de lá para cá, se a gente observar bem, a gente diminuiu drasticamente, né, as especulações, né, alguns nervos um tão pouco aflorados, justamente porque a gente não tem mais esse bandeiramento semanal. E observamos, inclusive, Bárbara, que isso estava sendo tão danoso para o município, porque o município tinha tanto desgaste em anunciar a bandeira, em que às vezes a bandeira era comprometida com pacientes de outros municípios que se internavam no Hospital Municipal Raul Sertã, como também nos hospitais privados. Porque quando a gente fazia aquele cálculo epidemiológico, considerando os internados no Hospital Público Raul Sertã e nos hospitais particulares, a gente não fazia só para os friburguenses, mas para todos. Mas, graças a Deus, a gente vive um momento melhor, claro, distante ainda do ideal, por isso reforço a importância da população continuar tomando todas as medidas de prevenção e segurança, e eu acredito muito que com o avançar dessas etapas de vacinação, a gente vai ampliando esse cerco de imunização e gradualmente a gente pode estar dando passos mais largos e firmes aí rumo à flexibilização, né, com segurança e responsabilidade. Agora o senhor falou em imunização, qual a situação da vacinação contra a Covid-19 aqui em Nova Friburgo? Então, como eu disse agora há pouco, a gente depende da disponibilidade de vacinas, né, oriundas do Ministério da Saúde, que vai para a Secretaria Estadual e é repassado aqui para a nossa cidade, né? A gente continua acima da média do estado e do país. Em alguns momentos surgiram algumas polêmicas, né, em relação a grupos, né, de vacinação, porque muitos sempre quiseram, né, ser prioridade. Nós temos seguido à risca o PNI, Plano Nacional de Imunização. O Ministério Público, a Defensoria Pública sempre acompanhou e tem acompanhado de perto, né, e eles são testemunhas do que a gente está cumprindo à risca, o que está previsto aí no Plano Nacional de Operacionalização. Inclusive destacar que em alguns municípios, quando iniciaram a vacinação dos profissionais de educação, eles estavam fazendo de forma equivocada. Porque quando os municípios recebem as doses da vacina, isso é no início, tá? Quando eles recebem as doses da vacina, tem um informe técnico. E esse informe técnico é apresentado qual ou quais públicos são destinados àquelas doses. Então, quando iniciou a vacinação do profissional de educação, o município de Nova Friburgo e os demais do estado ainda não haviam recebido. Tanto é que em um outro local teve aí um posicionamento do Ministério Público para interromper, com a ratificação do Poder Judiciário, justamente para paralisar, né, não só o profissional de educação, como alguns outros, justamente porque estavam ferindo o Plano Nacional de Imunização e comprometendo, colocando em risco outros grupos prioritários que, segundo o plano, estavam antes dos profissionais da educação. Então, a nossa vacina aqui tem caminhado, né, muito alinhado com o Plano Nacional, e é claro que a fluidez em relação
a vacinação depende muito do quantitativo de vacinas que nós temos ou teremos aqui na nossa cidade. Vale destacar que para ajudar o combate à pandemia, nós chamamos já alguns meses atrás 167 profissionais da saúde, né? Nós fizemos um processo seletivo objetivando contratar 63 médicos. Nós estamos aí para chamar dezenas de profissionais da saúde para reforçar as equipes de imunização, né? Porque a gente está com duas grandes campanhas nesse momento de combate à Covid, como também da influenza. Então são dezenas e dezenas de milhares de pessoas que precisam ser vacinadas. Então, aos poucos a gente tem avançando, aumentamos leitos, aumentamos aí de forma significativa o quantitativo de profissionais da saúde, né? Criamos aí o centro de triagem. A gente até os 100 dias conseguimos zerar a fila das cirurgias ortopédicas, né? Então, com todas as dificuldades, com todos os problemas do nosso dia a dia, temos dado passos importantes aí em relação a uma saúde pública de maior dignidade e qualidade à população. Agora, prefeito, a gente tem um número alto de contaminados e mortos, né? São quase 700 mortes no total. O que explica isso, então, se a gente tem uma vacinação acima da média nacional, acima da média estadual e a gente está avançando? Bem, na verdade, assim, a gente teve o que classificaram no Brasil como uma segunda onda. Tivemos a primeira no ano passado, a segunda agora. Essa segunda onda, quando chegou em Nova Friburgo, em boa parte dos municípios do Brasil, infelizmente, ela veio de modo muito avassalador, né? Tanto é que, se a gente analisar bem, no período em que a gente teve as maiores restrições no âmbito do município, foi o período em que teve maior explosão de internados, de infectados e de óbitos, né? Justamente porque o que muitos cientistas e estudiosos da área afirmam é que quando vem essa onda, tem uma capacidade gigantesca de transmissibilidade e, consequentemente, mais pessoas infectadas, mais pessoas internadas, mais ocupação de leitos e UTI, consequentemente, infelizmente, mais óbitos, né? Então, se a gente analisar as curvas, os gráficos de quando teve nos municípios essas ondas, foi justamente o período em que os municípios foram mais afetados. Agora, por exemplo, que a gente tem em 2021, dos períodos de maior flexibilização, né? A gente está tendo números bem mais reduzidos, né? Justamente porque quando há essa explosão, né, provocada aí por uma onda, a situação acaba se agravando de forma bastante substancial. A nossa esperança, Bárbara, é que a gente avance o quanto antes nessa imunização para que o município de Nova Friburgo e todo o país não chegue a ser atingido aí com uma possível terceira onda. Qual é a atual situação do Hospital Municipal Raul Sertã em questão de insumos, equipamentos, número de leitos, quadro funcional? Bem, Bárbara, eu tive há 2 semanas atrás na Vigilância Sanitária do Estado. Foi a primeira vez que o prefeito de Nova Friburgo esteve lá. Eu passei o dia inteiro junto com a nossa secretária de saúde, a Nicole. Nós ouvimos dos técnicos o histórico do Hospital Municipal Raul Sertã, pontualmente identificando uma série de problemas históricos que tem no hospital. Inclusive, a gente deixa de receber muitos recursos, porque parte dos espaços ainda não são credenciados. Então, a gente tira recursos da fonte própria para alimentar a saúde, porque até hoje não teve um credenciamento de muitos setores dentro do Hospital Municipal Sertã, o que compromete o turismo, a cultura, o esporte e tantas outras áreas, porque esse dinheiro poderia ser aplicado para atender outras demandas da população. E nessa reunião que a gente teve com a vigilância, a gente foi despertado, até inclusive para alguns problemas que visualmente nós ainda não havíamos identificado, né? Então a gente está com um processo de informatização do Hospital Municipal Raul Sertã, como também de toda a saúde pública municipal. Nós temos um quantitativo de leitos que atende satisfatoriamente a população. Nós inauguramos uma nova ala de CTI. Nós aproveitamos CTI 1, que tinha 6 vagas,
unidade coronariana que tinha mais 6 vagas e colocamos um espaço que comporta até 19 vagas. E é um espaço que nenhum outro hospital, seja público ou privado da região, tem, né? Moderno, totalmente equipado, tudo novo, né? E um espaço que melhor vai assistir a população. Porque, na verdade, Bárbara, a gente fala muito de leitos de UTI Covid, mas, na verdade, de forma histórica e sistêmica, um dos maiores problemas do município de Nova Friburgo é em relação à vaga de leitos de CTI geral, sem levar em consideração o Covid, né? Quantas das vezes o município foi judicializado, né, porque não tinha vaga de CTI? Então, de forma progressiva, a gente está resolvendo. Esse que é um dos maiores problemas de todos, porque é muito triste, é de lamentar a família perder um ente querido, porque ele não teve condição de ser plenamente assistido dentro de um leito de CTI, né? Então, a gente tem avançado em relação a isso. Nós fizemos o primeiro pregão eletrônico da história para aquisição de medicamentos. 381 itens foram licitados. A estimativa inicial era de 30 milhões de reais. E sabemos que com o pregão eletrônico a gente amplia a concorrência, né? Então, mais de 70 empresas foram consultadas e nós conseguimos gerar uma economia em torno de 9 milhões e 600 mil reais. Graças a essas economias que a gente tem gerado em relação a alguns contratos, a pregões eletrônicos que a gente tem incentivado e recomendado ao máximo aos nossos secretários que assim o façam, né, que tem ajudado o município a arcar com seus custos, com as suas dívidas. Inclusive, nós já pagamos parte da primeira parcela do 13º. Nós estamos em dia com todos os nossos fornecedores. Quando assumimos no dia 4 de janeiro, nós tínhamos um saldo de R$ 3.481.000 reais, e quando a gente foi perceber, a gente já tinha uma dívida de mais de 10 milhões de reais de INSS, de fundo de garantia, de servidores comissionados que foram dispensados, né, em dezembro, e não houve reserva orçamentária e financeira para custeá-los, com Receita Federal e mais 37 milhões de precatórios judiciais. Então, 37 com 10, em torno de 47 milhões de reais que nós pegamos com dívida. Os 10 milhões nós já pagamos. Nós temos aí um parcelamento de 790 mil reais por mês de precatórios judiciais, e ainda assim, com todas essas dificuldades, a gente mantém o pagamento em dia, tanto dos nossos servidores quanto de todos os nossos fornecedores. A gente vai falar aqui sobre economia, serviços públicos, arrecadação, só para a gente fechar o Raul Sertan. O Raul Sertan suportaria uma terceira onda, caso ela aconteça? Bem, Bárbara, na verdade, os equipamentos públicos de saúde, de modo geral, e também os privados, por que não? Quando vem uma onda, né, tudo é possível de acontecer, inclusive um colapso, né? Então, assim, a gente tem o maior hospital da região. Só dentro do Hospital Raul Sertan nós temos mais de 1.000 funcionários, né? Então, o Hospital Raul Sertan é um dos maiores empregadores de Friburgo e região. As mesmas dificuldades que a gente pode ter aqui, outros municípios também o terão, mas por conta de toda a experiência, capacidade, boa vontade, entrega dos nossos profissionais, independentemente do que aconteça, Bárbara, eu tenho certeza absoluta que todos estarão preparados para enfrentar uma possível terceira onda, que tomara a Deus que não chegue na nossa cidade, né? Mas se chegar, o pessoal está preparado. A gente tem uma equipe que trabalha muito nos bastidores, que tem corrido contra o tempo para poder suprir as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertan. Inclusive, a gente fez um processo em que uma empresa ganhou mais de 6 milhões de itens de medicamentos para Covid, e essa empresa disse que não tinha para entregar, e aí gerou um grande embaraço, um problema para a gente. Imediatamente nós notificamos a empresa, estamos tomando todas as medidas a fim de que a empresa seja punida e penalizada. Ela vai ter que pagar uma multa para o município, que acabou aquele período em que as empresas faziam o que queriam com a nossa cidade, né?
Então, assim, todas as vezes em que houver um posicionamento de uma empresa, de concessionária, de quem quer que seja, que atinja os interesses, os objetivos da municipalidade, a gente vai atuar com rigor. Ok, prefeito, a gente só precisa fazer uma pausa rápida, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Já já a gente volta com o balanço desses 6 meses de governo do prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon. Até já!